Mas você acha que eu faço ou não? Como é que eu pago aqui? Bom dia a todos. Declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática de crimes cibernéticos. Informo que se encontra à disposição dos senhores membros a cópia da ata da 3ª reunião da CPI, realizada no dia 13 de agosto de 2015. Indago se há necessidade de leitura da ata. Fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Jean Willis e deputado Rafael Mota. Em discussão a ata. Não havendo discussão, quem queira discuti-la, em votação. Todos que concordam com a ata permaneçam como estão. Aprovado. Comunico o recebimento dos seguintes documentos. Ofício número 1029 de 2015 da liderança do PSDB, que indica o deputado Fábio Souza para ocupar uma vaga de membro titular na CPI, em substituição à deputada Bruna Furlan. Ofício número 103 de 2015 da liderança do PSDB, que indica a deputada Bruna Furlan para ocupar uma vaga de suplente. E-mail enviado pelos delegados da Polícia Federal, Estênio Santos Souza, Elmer Coelho Vicente e Carlos Eduardo Miguel Sobral, que participaram da audiência pública da CPI no último dia 20, no qual apresentam sugestões ao trabalho da CPI. O documento foi encaminhado para a caixa de e-mail institucional dos senhores membros desta CPI. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje prevê a realização de audiência pública com a presença de representantes das empresas de internet, Google, Facebook, Twitter e Yahoo. A audiência atende ao requerimento número 8 de 2015, de autoria do senhor deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e 14 de 2015, de autoria do senhor deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os convidados que atenderam ao nosso convite e se dispuseram a colaborar com a realização desta audiência. Convido a fazer parte desta mesa o Dr. Marcel Leonardi, diretor de Políticas Públicas do Google Brasil Internet. O senhor Bruno Magrani, diretor de Relações Governamentais do Facebook e Serviços Online do Brasil. O senhor Felipe Magrin, diretor de Relações Governamentais do Twitter Brasil, Rede de Informação. E o diretor jurídico do Yahoo do Brasil Internet, Diego Gualda. Daniel. Falou. Tá, tudo bem. Solicito a compreensão de todos em relação ao tempo destinado à exposição dos convidados e aos debates dos senhores parlamentares. Cada convidado disporá de 20 minutos para proferir sua fala, não podendo haver apartes. Em seguida, será passada a palavra ao relator, aos subrelatores e autores dos requerimentos. Os deputados interessados em interpelar os convidados deverão se inscrever. Previamente, poderão usar a palavra por 3 minutos ao final das exposições, podendo haver réplica e tréplica. Feitos esses esclarecimentos, vamos dar início à audiência. Gostaria apenas de justificar a ausência do nosso relator, deputado Esperidião Amin, que teve que voltar à sua cidade. Hoje acabou falecendo uma pessoa muito próxima dele, então ele pediu para justificar a ausência dele, mas estamos aqui com a presença dos nossos subrelatores. Concedo a palavra ao Dr. Marcel Leonardi, que representa o Google Brasil Internet. Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos. Agradeço, presidente. Bom dia a todos. Uma honra e um prazer estar aqui em nome do Google Brasil, representando a empresa
para tentar ajudar a CPI a encontrar as informações que precisa para combater os crimes cibernéticos online no Brasil. Trabalho nessa área há 17 anos já, acadêmico aí de longa data, já escrevi alguns trabalhos a respeito desse tema, advogado por 13 anos, no Google há 4 anos e meio. Então, estou aqui à disposição integral dos senhores para esclarecer todos os pontos, não apenas aqueles relativos à empresa. Naturalmente, independentemente do teor da audiência, se eu puder ajudar em outras questões posteriormente, estou sempre à disposição da casa e de todos os senhores. Antes de adentrar no tema, acho que é importante a gente entender o que o Google faz no Brasil, o que a gente tem feito e como que a empresa tem visto aí o cenário brasileiro de uma maneira geral. O Google tem 2 escritórios hoje no Brasil, um em São Paulo e um em Belo Horizonte. Quase 700 pessoas trabalham no Google no Brasil hoje, entre esses 2 escritórios. O Brasil é um dos 5 maiores mercados de YouTube para o Google hoje. Então, o brasileiro gosta muito de ver aí vídeos na internet, gosta muito de compartilhar informações, é uma atividade intensa aí. Muita gente consegue inovar, se educar, aprender bastante por conta desses vídeos. E no ano que vem, isso já foi anunciado, mas é bom reforçar, o Google vai abrir em São Paulo um Google Campus, que é um espaço para as empresas nascentes de tecnologia, para as startups de uma maneira geral, utilizarem um espaço de trabalho colaborativo, compartilhado, uma estrutura aí de 8 andares com 4.000 metros quadrados ali na região da Avenida Paulista. Google Belo Horizonte é aí um motivo de grande orgulho para a empresa, é o nosso único centro de engenharia na América Latina. Desde 2005, quando ele foi fundado, nós já investimos mais de 150 milhões de dólares na operação. E em novembro a gente vai inaugurar um novo escritório em Belo Horizonte para dobrar a capacidade de trabalho lá. O Centro de Engenharia de Belo Horizonte foi o primeiro investimento do Google no Brasil e agora, 17 de julho, a gente celebrou 10 anos da empresa no Brasil. Google Belo Horizonte emprega mais de 100 engenheiros de 7 países diferentes, não só brasileiros, e de 12 estados brasileiros distintos. Esses engenheiros são dedicados aí a desenvolver soluções tanto no mercado de busca, quanto em questões aí de social, e em projetos globais que impactam aí bilhões e bilhões de usuários no mundo inteiro. Não é um trabalho vinculado apenas ao Brasil. Dito isso, eu vou estruturar a minha apresentação em 4 tópicos principais. O primeiro deles é a questão da prevenção dos crimes cibernéticos, para depois a gente passar à repressão dos crimes cibernéticos e a educação em relação aos crimes cibernéticos e, por fim, informações sobre esses crimes de uma maneira geral. Então, o que eu queria mostrar em primeiro lugar? Puder colocar no slide o nossa central de segurança. O Google oferece uma central online de segurança, um site em que basicamente se concentram aí todos os recursos em que os usuários, população de uma maneira geral, pode aprender melhor como construir esses hábitos de segurança. Por que eu reforço isso? O que isso tem a ver com cybercrime? Tem a ver que sem essa educação digital para usar bem a internet, não se faz uma internet livre, aberta, colaborativa e se fomenta aí esse tipo de conduta que não se deseja. Aliás, o próprio Marco Civil da Internet traz, no seu artigo 26, uma diretiva clara para o poder público, mencionando que faz parte do dever constitucional de educação, estabelecido aí pela nossa Constituição Federal, que o Estado propõe aí maneiras de ensinar as pessoas a fazer um uso seguro da internet de uma maneira geral. Então, aqui, eu queria só mostrar 4 exemplos específicos do que a gente consegue fazer por meio desse site. Um deles, por exemplo, puder colocar no slide, é a questão de denunciar algum tipo de conteúdo que seja questionável numa plataforma nossa, por exemplo, no YouTube. Então, existe todo um trabalho de especialistas que trabalham aí literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os pontos aí do mundo, para tentar conter aí eventuais vídeos que, porventura, fujam das nossas diretrizes de comunidade, fujam daquele conteúdo que tradicionalmente é permitido. E, naturalmente, se há um tipo de violação que é detectada rapidamente, esse vídeo sai.
sempre existe um grau, às vezes, de subjetividade em alguns vídeos, às vezes existe sempre uma discussão do tipo, bom, esse vídeo, de fato, viola o direito de alguém? E é muito difícil para o setor privado, para qualquer uma das empresas aqui presentes, fazer esse julgamento. Nesses cenários, a gente se recorre no Brasil daquilo que o Poder Judiciário, eventualmente, venha a determinar. Então, muitas vezes, quando existe um grau forte de subjetividade, se um conteúdo é ou não é lícito, aguarda-se aí uma decisão judicial para evitar agir para um lado ou para o outro. Da mesma maneira, nós temos aí ferramentas para manter toda a blogosfera segura. O Google é titular daquele serviço Blogspot, né? E nós temos no Blogger, e nós temos várias diretrizes específicas de que tipo de conteúdo pode ou não pode ser publicado nessas plataformas. Da mesma maneira, assim como eu acabei de mencionar, tudo que porventura viole essas políticas, viole essas diretrizes, é removido, e a maneira de denunciar esse conteúdo é blog a blog, ferramenta a ferramenta, vídeo a vídeo. Ainda dentro desses serviços, e algo que tem mais a ver com essa preocupação do usuário final com cybercrimes, é a questão de tornar a conta do Google mais segura. A maioria dos usuários hoje, quando são questionados sobre quais as principais ameaças que temem em relação a cybercrimes, a cibersegurança, é principalmente invasão de conta e falsa identidade. Então, entre as ferramentas possíveis que as empresas desenvolvem, no caso do Google, a gente tem esse tipo de tecnologia que a gente chama de autenticação em 2 etapas. Basicamente, assim como se usa muito nos sistemas bancários, em que para você acessar o seu sistema bancário, o seu serviço de banco, por exemplo, você tem uma combinação de nome de usuário, senha e um token, aquele número que é gerado a cada 30 segundos, o Google oferece isso para acesso às suas contas, de uma maneira geral, gratuitamente, seja por meio do aplicativo de Android, iPhone ou qualquer outro tipo de solução similar. E, por fim, eu, como pai, sei a preocupação e a dificuldade que é de controlar o que os filhos conseguem ver ou não online. O Google também tem esse tipo de ferramenta no nosso navegador no Chrome e, basicamente, é possível criar usuários supervisionados no Chrome, de maneira que um pai ou uma mãe tenham acesso a que tipo de navegação o filho faz ou deixa de fazer. Claro que nada substitui o dever aí parental de educação, de estar ali sempre presente na vida do filho, mas essa é uma ferramenta que a gente disponibilizou para tentar colaborar com isso. Passada aí essa questão, então, da prevenção, essas breves palavras, eu queria ir para o cenário de repressão, que acho que talvez seja um dos grandes interesses aqui dessa casa. E vou utilizar 2 exemplos específicos que costumam ser os exemplos mais gritantes e mais corriqueiros em relação ao que preocupa online. Primeiro é a questão de lutar contra o abuso sexual infantil. O Google tem uma abordagem que tem 3 grandes iniciativas. A primeira delas é a remoção imediata de todo e qualquer conteúdo que retrate, não importa de que maneira, né, imagem, vídeo, imagens de abuso sexual infantil. Já até caiu em desuso a expressão pornografia infantil para não se tentar glorificar esse tipo de imagem, porque o que a gente tem retratado são imagens de abuso sexual infantil ali retratadas, né? E o que é feito? Cada vez que isso é identificado, o NCMEC, que é uma organização norte-americana, o National Center for Missing and Exploited Children, o Centro Nacional de Crianças que desapareceram ou que estão sendo exploradas, para que esse órgão funcione como uma espécie de central que reúne todas essas denúncias, reúne essas investigações e cria resumos criptográficos dessas imagens e desses vídeos. Qual é a vantagem desses resumos criptográficos? É aí que entra a nossa abordagem tecnológica. Toda vez que um vídeo, que uma imagem é detectada por meio dessas ferramentas, como identificada como de abuso sexual infantil, qualquer outra vez que aquele conteúdo subir em qualquer uma das nossas ferramentas, ele é automaticamente detectado, denunciado, e o usuário que tentou fazer aquilo, além de perder a sua conta do Google, é imediatamente denunciado às autoridades. E essa parceria, é importante eu ressaltar que existe uma colaboração direta das autoridades brasileiras, Ministério Público Federal, Polícia Federal, com o NCMEC nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, agora em novembro de 2014, uma delegação da Polícia Federal, acho que o próprio delegado Elmer estava presente, foi aos Estados Unidos para trabalhar nesse cenário de educação, entender como é que o NCMEC trabalha com isso, e é algo muito interessante de ver esse tipo de trabalho funcionando bem. Da mesma maneira, o Google também usa outras tecnologias, FotoDNA, que é algo que é utilizado aí na indústria como um todo para identificar esse tipo de problema. Além das imagens de abuso sexual infantil,
algo que tem sido muito interessante de notar é a eficácia disso do ponto de vista de combate ao crime. O Google teve um exemplo concreto disso quando fez o acordo de cooperação com o Ministério Público, o TAC, que foi feito em 2008 em relação ao Orkut. E de lá para cá, senhores deputados, o Orkut ficou no ar aí de 2008, um pouquinho antes, mas o acordo existiu em 2008 até 30 de novembro de 2014. E a Google relatou nada menos do que 19 mil perfis para as autoridades e recebeu e respondeu 8.200 ordens judiciais que viabilizaram posteriormente esse tipo de investigação ao longo desse tempo, de 2008 a 2014. Então, estamos falando novamente de 19 mil perfis e comunidades e 8.200 ordens judiciais no total relativas aos usuários do Orkut. O Orkut, vocês devem se lembrar, foi encerrado no ano passado, né? Já foi a rede social mais popular aí do Brasil. E algo que tem surgido com uma relativa frequência, ainda ligado a esse tema, que é o meu segundo exemplo, são os casos que ficou conhecido por essa expressão de pornografia de vingança, né? Aquela ideia em que normalmente alguém sobe uma imagem ou um vídeo adulto, né? Dele com alguém, normalmente o caso típico é sempre um rapaz com uma moça, né? E basicamente com a exposição, com a intenção clara de humilhar, de tornar público aquele momento privado. Independentemente se a pessoa consentiu ou não consentiu em ser filmada, dificilmente alguém teria consentido na divulgação posterior dessa imagem. E o Google, já há algum tempo, disponibiliza um formulário que pode ser preenchido por qualquer pessoa, justamente para fazer essa denúncia, para demonstrar que aconteceu esse tipo de problema. Então, é uma maneira de tentar agilizar. Isso, inclusive, deputados, já está alinhado na nossa legislação com o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que demanda esse mesmo tipo de regime. Lá se diz claramente que esse tipo de imagem de pornografia de vingança precisa ser removido imediatamente mediante notificação da vítima. Assim como no caso das imagens de abuso sexual infantil, nós já temos no Estatuto da Criança e do Adolescente o artigo 241-A, que traz desses dispositivos que obrigam essa remoção rápida, inclusive sob pena de responsabilidade. Só que nada disso seria possível sem os nossos parceiros. Então, o Google faz parcerias aí com o setor privado, com organizações não governamentais e com todo tipo aí de gente interessada em combater esse tipo de conduta. No Brasil, nós temos como principais parceiros aí nessa luta desses exemplos que eu mencionei, tanto a Childhood Brasil, que é uma organização brasileira que faz parte da World Childhood Foundation, que foi fundada pela Rainha da Suécia, em 1999, para proteger a infância e as crianças, e mais conhecida talvez da casa, a própria SaferNet Brasil, que tem diversas iniciativas relacionadas à segurança na internet como um todo e especificamente das crianças e nesse tipo de combate a esse tipo de violação. Então, tendo passado aí brevemente pela prevenção, tendo passado aí brevemente por esses exemplos de repressão, eu queria falar da educação. Google tem feito já esse ano e pretende prosseguir uma iniciativa muito interessante que se chama Expedição Google de Segurança na Internet, que é basicamente uma apresentação que é voltada para estudantes, né, estudantes ali pré-adolescentes, principalmente, naquela casa de 10 a 12, 13 anos, que é justamente quando começam a usar mais intensamente a internet, as ferramentas online como um todo, e que às vezes não receberam aquela educação digital que seria esperada, do que pode ser compartilhado, o que é melhor evitar, como é que você preserva a sua intimidade na rede, esse tipo de coisa. Então, nós temos feito aí essas palestras, já fizemos aí em Brasília, no dia 5 de maio, em Vila Velha, em Cariacica, em 22 de junho, em São Luís agora, em 17 de agosto, e os estudantes aprendem essencialmente 5 grandes pontos, que é pensar antes de compartilhar, proteger as informações, saber utilizar essas ferramentas, as configurações, evitar golpes de uma maneira geral e, obviamente, ter uma atitude aí positiva, saber lidar com esse tipo de informação de uma maneira ética e consciente. Por fim, e aí não querendo abusar do tempo que me foi concedido, eu mencionei a questão das informações. O verdadeiro custo do cybercrime, entre outros cenários, é aquilo que a gente deixa de poder ter em nome desse combate. O Google tem essa filosofia de poder exibir os dados a respeito das solicitações que são feitas a respeito de investigações de uma maneira geral
e a gente divulga isso desde 2010 no que a gente chama de relatório de transparência. Então, o relatório de transparência, ele traz algumas informações, não vou aqui passar por todas, mas especificamente em que requisições de dados de usuários foram feitas, né? Quem que pediu e quando isso foi concedido, quando que isso foi pedido de outras maneiras. As ordens de remoção de conteúdo de uma maneira geral. Então, tem ali toda uma explicação de por que foi removido, quais são os motivos que foram alegados para a remoção e como que isso foi cumprido. Nós temos também os dados que são atualizados diariamente sobre remoções relativas a violações de direitos autorais. Inclusive, depois queria deixar aqui para a consulta da casa e para todos os parlamentares que estiverem interessados, a nossa cartilha de como o Google faz o combate à pirataria. Depois queria juntar aqui aos documentos da casa da investigação, da CPI. E, por fim, dados a respeito de navegação segura. Navegação segura que tem muito a ver com combater o cybercrime de uma maneira geral. Alguns dos senhores talvez já tenham se deparado com isso, tentando acessar um site a partir de uma pesquisa do Google, constataram que o Google fez um alerta. Atenção, esse site já apresentou sinais no passado de vírus, de malware, de algum tipo de invasão. Isso é possível graças a essa tecnologia que viabiliza com que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe, que muitas vezes sites são montados com essa finalidade. Agora, qual a utilidade dessa transparência? A ideia, basicamente, é avaliar se o que nós temos, tanto no Brasil como no mundo inteiro, em termos de legislação e boas práticas, está realmente atendendo a essas demandas. Se as leis são adequadas para resolver esse tipo de problema, se está havendo um excesso em alguns pontos, está havendo falta em outros pontos, e com isso acho que é possível ter uma boa ideia do que se passa na governança desse cenário como um todo. E o que é interessante é notar que isso não foi uma iniciativa isolada do Google, não. As demais empresas aqui presentes, assim como diversas outras, também fizeram seus próprios relatórios de transparência e têm divulgado aí com frequência todo tipo de informação a respeito disso. Eu sei que a maior parte aqui da curiosidade está nas perguntas, eu vou me colocar à disposição dos senhores e esses são só alguns exemplos que eu queria primeiro mostrar para a gente iniciar aí essa audiência, esse debate. Eu ficaria feliz aqui de ajudar os senhores nas perguntas que quiserem fazer. Vai ser um prazer aí poder colaborar com essa CPI, com essa casa, nessa nobre missão. Sempre lembrando a necessidade de encontrar esse equilíbrio entre lutar contra o cybercrime, mas preservar as conquistas de uma web livre e aberta. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Marcelo Leonardi. Concedo a palavra ao Dr. Bruno Magrani, representante do Facebook e Serviços Online do Brasil. Obrigado, senhora presidente. Queria primeiramente agradecer o gentil convite dessa CPI para vir aqui falar um pouco dos programas, das ações, das políticas que o Facebook tem implementado para tornar a experiência na plataforma mais segura e para prevenir qualquer tipo de atividade ilegal na plataforma. Acho que a vantagem de falar depois do Marcel é que, vantagem e desvantagem, é que, primeiro, que várias das ações, né, que ele mencionou já são implementadas também pelo Facebook. Então, eu acredito que essa é a realidade para grande parte das empresas aqui nesse painel, né? Diversas dessas ações que a gente tem pensado e implementado para garantir segurança na internet são ações da indústria como um todo que, na nossa opinião, ajuda a prevenir e tornar a experiência na internet melhor. Antes de entrar especificamente nesses pontos, eu queria falar um pouquinho do Facebook, né? O Facebook hoje em dia tem em torno de 1 bilhão e 500 milhões de usuários em todo o mundo. E aqui no Brasil, a rede tem aproximadamente 96 milhões de pessoas que usam o Facebook pelo menos uma vez por mês para se comunicar com seus parentes, familiares, amigos, etc. O Facebook tem adotado uma postura bastante proativa em relação à segurança na sua plataforma. E eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho de como a gente pretende, ou como os passos que nós temos tomados para implementar isso. Vocês puderem mudar para o próximo slide, por favor? A primeira forma como o Facebook tenta garantir a segurança na sua plataforma é através dos seus padrões da comunidade. E aí, só para trazer um pouquinho aqui do que nossos padrões da comunidade falam em relação a atividades ilegais ou comportamento das pessoas no Facebook, né? Queria destacar alguns pontos que eu acho que são de interesse aqui dessa comissão. Primeira coisa, o Facebook não permite nenhum tipo de discurso de ódio
aquele discurso de ataque direcionado a raças, etnias, origem regional, religião, orientação sexual, sexo, algum tipo de deficiência, etc. Então, isso não é permitido pelo Facebook, e se os senhores detectarem isso em alguma página do Facebook, eu gostaria de estimulá-los a denunciar isso para o próprio Facebook. Além disso, o Facebook não permite bullying nem assédio. Então, qualquer tipo de instância relacionada a bullying e assédio, o Facebook também avalia e retira do ar. O Facebook não tolera ameaças concretas às pessoas que usam a plataforma. Mais uma vez, a gente quer disponibilizar uma plataforma em que as pessoas se sintam seguras. Então, por conta disso, a gente não permite esse tipo de comportamento. Por fim, o Facebook também remove conteúdos que ameaçam, promovam exploração ou violência sexual, como o Marcel bem mencionou, né, o que tem sido conhecido como pornografia de vingança, né? Isso não é tolerado no Facebook, nunca foi, e o Facebook vai até além. Então, inclusive, na parte de qualquer conteúdo de natureza sexual, ainda que não seja relacionado à pornografia de vingança, não é permitido pelo Facebook. Vocês puderem passar para o próximo slide, por favor? Bem, uma outra forma como as políticas do Facebook tentam garantir uma plataforma segura é através da garantia da obrigação de que as pessoas usem seu nome autêntico. Então, aquilo que as pessoas têm chamado de perfil falso, né, o perfil fake, isso não é tolerado no Facebook. Mais uma vez, se algum perfil falso é identificado na plataforma, a gente pede que as pessoas denunciem esse perfil falso. Se a equipe de análise detectar que esse perfil realmente parece ser um perfil falso, a equipe pede para essa pessoa, detentora dessa conta, apresentar uma cópia do seu documento de identidade. E se o documento de identidade não bater, o documento que a pessoa usa, né, comumente na sociedade, não bater com o nome que está na plataforma, essa conta é suspensa. A razão pela qual a gente implementa essa política é porque nós achamos que quando as pessoas são elas mesmas na plataforma, elas se comportam de maneira muito mais, digamos, urbana e civilizada, né? Então, essa é mais uma política que a gente acredita que ajuda a reforçar a segurança no Facebook. Vocês puderem passar para o próximo slide? Bem, então, como eu mencionei, uma primeira linha de ação são as políticas do Facebook, né? Agora, uma segunda linha de ação também são as ferramentas que o Facebook disponibiliza para ajudar que as pessoas se sintam seguras e saibam exatamente o que está sendo compartilhado na plataforma. Próximo slide. Mais um, por favor. No momento em que qualquer pessoa vai publicar alguma informação no Facebook, ela tem como imediatamente saber qual é o público que vai ter acesso a essas informações. Então, naquela caixa seletora do lado direito, embaixo da publicação, você tem a opção de escolher qual é a sua audiência. Você pode publicar alguns conteúdos, por exemplo, somente para seus amigos, alguns conteúdos em público, alguns conteúdos para pequenos grupos privados que você criou, por exemplo, com a sua família, com seus amigos mais próximos. Então, a gente embute essas ferramentas na plataforma do Facebook exatamente com vistas a tornar a experiência na plataforma mais segura. Se puderem passar para o próximo slide. Uma outra categoria de ferramentas que nós implementamos são as ferramentas de denúncia para o Facebook. Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo de uma ferramenta de denúncia de mensagens que eventualmente sejam relacionados a alguns daqueles comportamentos que eu mencionei que não são permitidos no Facebook, ou seja, comportamentos relacionados a bullying, assédio, ameaças, etc., etc. Então, qualquer usuário que receber uma mensagem dessa indesejada, esse usuário pode denunciar aquela mensagem para o Facebook e, além disso, ele pode tomar medidas adicionais. Se vocês puderem passar para o próximo slide. O Facebook permite também que você identifique exatamente a que está relacionada aquela denúncia, né? A qual item exatamente dos padrões da comunidade aquilo se refere, para que a análise seja feita da maneira mais célere possível. As pessoas estão muito acostumadas a geralmente conhecer o Facebook, o site, né, e não têm visão do que está ali por trás do site. As pessoas que trabalham para a plataforma. O Facebook tem uma equipe global
que recebe e analisa todas as denúncias que são feitas para o Facebook. É uma equipe de pessoas, né, seres humanos, não robôs, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, e está disponível para avaliar conteúdo em diversas línguas dos países em que o Facebook opera. O próximo slide. Uma outra ferramenta que o Facebook disponibiliza, além da denúncia, é a possibilidade de você bloquear uma pessoa. Então, se alguém estiver agindo de uma maneira que não lhe agrada, né, ou que você não necessariamente quer ver os conteúdos publicados por aquela pessoa, você pode simplesmente bloquear aquela pessoa que havia lhe adicionado como amigo, e aquela pessoa não vai mais poder nem visualizar o seu perfil na plataforma. Se pudermos passar para o próximo slide. Bem, como o Marcel falou, um componente importante dos programas de prevenção e para garantir que a gente coíba a atividade ilícita, né, que as pessoas se sintam seguras na plataforma, é exatamente as atividades de educação. Então, se vocês puderem passar o próximo slide. Aqui a gente tem o Facebook, assim como o Google, tem uma central de segurança da família que contém materiais educacionais mostrando melhores práticas no uso da sua plataforma. Então, são materiais para pais, professores, alunos, adolescentes, visando exatamente a mostrar como é a melhor forma de você se comportar na internet, especialmente no Facebook. Se puder passar para o próximo slide. Além disso, o Facebook criou uma central relacionada ao bullying. Então, a gente tem diversas campanhas em todo o mundo para ajudar a prevenir o bullying. A gente fez uma parceria nos Estados Unidos com a Universidade de Yale, com o Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, visando exatamente identificar que tipo de comportamento ou que tipo de comunicação ou interação indica que a existência de bullying. Então, isso, mais uma vez, para reforçar os mecanismos de análise do Facebook, né? Perdão. E para auxiliar nas campanhas de conscientização e de prevenção ao bullying. Se vocês puderem passar para o próximo slide. Uma outra linha de educação que o Facebook tem adotado é essa de conscientização de adolescentes sobre o que eles compartilham exatamente na plataforma. Então, essa campanha, o Marcel, inclusive, mencionou, né, chamada Pense Antes de Compartilhar, né, em que estimula essa conscientização sobre o que você está compartilhando, para quem você está compartilhando, quem são as pessoas que podem ter acesso àquele tipo de informação, de dados, de comunicação que você coloca na plataforma. No próximo slide, por favor. Uma outra linha que o Facebook tem adotado, e aí aqui passada a parte de educação, né, mais na parte de repressão, como o Marcel bem mencionou, é exatamente na implementação de ferramentas e tecnologias para prevenir qualquer material, imagem, vídeo relacionado a abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, essa tecnologia chamada PhotoDNA, que é a chave criptográfica, ou melhor, a identidade criptográfica, né, que é relacionada a uma imagem, é implementado, eu acredito, por todos na indústria. Ela funciona de maneira a comparar todas as fotos que são subidas no Facebook com um banco de chaves existentes, né, e toda vez que se alguma dessas fotos forem identificadas como pertencentes a esse banco de imagens não permitidas, ela é automaticamente tirada do ar e a partir daí é gerado um relatório que é encaminhado para instituições, para organizações internacionais, perdão, como, por exemplo, o NCMEC, que também foi mencionado, que tem a capacidade de trabalhar com polícias não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, a gente vê que a vantagem, por exemplo, de trabalhar diretamente com uma organização internacional como essa, é que, muitas vezes, quando acontecem esses crimes nas diversas plataformas, eles estão relacionados a redes internacionais. Então, muitas vezes, a polícia somente de um país não tem tudo o que precisa para investigar, mas enquanto essas organizações internacionais permitem essa cooperação entre diversas polícias para que elas possam dar encaminhamento à investigação e efetivamente descobrir as pessoas que estão por trás dessas atividades ilícitas.
Por fim, uma ferramenta lançada recentemente pelo Facebook nos Estados Unidos e que a gente tem intenção de expandir para outros lugares onde isso for possível, é essa chamada de Amber Alerts, né? A gente não tem um nome em português porque não está disponível ainda no Brasil, mas basicamente o que essa ferramenta faz ele coloca anúncios no Facebook de crianças desaparecidas. Então o Facebook recebe eventualmente esses avisos de que há uma criança desaparecida em determinado local, e o Facebook direciona aquela mensagem, aquele anúncio, para pessoas que residem naquela área, perguntando, você viu essa criança por aí? Se tiver informações, ligue no número tal. Então, a gente tem visto resultados incríveis desse projeto nos Estados Unidos e a gente adoraria poder expandir também para outras jurisdições. Para finalizar, com o último slide, a gente viu que algumas autoridades que tiveram aqui na mesa na última sessão, mencionaram a questão de algumas dificuldades de interação, de receber informações de algumas outras empresas, Eu queria trazer um pouco da experiência que o Facebook tem adotado e que tem sido, na nossa opinião, muito bem sucedida. A plataforma tem disponível um portal em que qualquer autoridade de investigação no mundo todo pode submeter pedidos de informações, ordens judiciais relacionadas à investigação de crimes no Facebook. Então, esse portal está disponível, obviamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos, da mesma maneira, especialistas que falam diversas línguas e que conhecem também as legislações locais e que têm a capacidade de analisar rapidamente esses pedidos e de responder de acordo para as diversas autoridades. Com isso, eu queria também aproveitar e deixar até mais tempo para as perguntas. Queria agradecer mais uma vez o convite da CPI e me colocar à disposição de vocês. Obrigada, senhor Bruno Magrani. E com a palavra o senhor Felipe Magrin, que falará em nome do Twitter Brasil Rede de Informação. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar todos os deputados aqui presentes hoje, cumprimentar todas as pessoas que vieram assistir a nossa apresentação. Se alguém puder, por favor, colocar a apresentação, por gentileza. Eu vou começar falando, antes de entrar no mérito do tema do nosso debate, do nosso diálogo aqui hoje, eu quero ressaltar e dar destaque para 3 atributos aí, que são características bastante fortes do Twitter. Eu imagino que todos vocês aqui conheçam o Twitter, mas eu acho que são qualidades, são questões que são importantes da gente ressaltar por aqui. Está aí no desktop. Bom, eu posso seguir falando para que a gente não tenha prejuízo do tempo. Essa apresentação Twitter, em cima. Obrigado. Você pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, o Twitter ele é uma plataforma, uma rede social de tempo real, ele é uma rede social pública e ele é uma rede social conversacional. É uma rede social de tempo real porque a gente sabe hoje, é muito claro para todo mundo, que o que acontece no mundo todo acontece no Twitter e acontece em tempo real. Ela é pública porque 95% dos nossos usuários, 95% das contas do Twitter são contas abertas, de modo que você não precisa seguir determinado usuário, determinada conta ou determinado assunto para visualizar esse tweet. E ela é conversacional, porque hoje um cidadão comum, uma autoridade, uma marca, uma empresa, políticos, órgãos públicos, todos eles conversam entre si nessa plataforma pública, como eu ressaltei anteriormente. Para quem conviveu pelo menos de forma superficial, com o mercado publicitário há pouco tempo atrás, o grande desafio das agências de publicidade e áreas de marketing era a seguinte pergunta: se a nossa marca falasse, o que a nossa marca diria? Pois bem, hoje as marcas falam, as empresas falam, nas redes sociais, as autoridades falam, os órgãos públicos falam, e para colocar um exemplo bastante interessante para vocês terem uma ideia da capacidade disso, hoje até tubarões tweetam.
A gente tem um projeto na Austrália, que um grupo de biólogos monitora alguns tubarões que habitam a costa australiana por meio de chips, tubarões são chipados para monitorar o desenvolvimento dessa espécie. E toda vez que esses tubarões se aproximam da costa, eles automaticamente emitem um tweet para as pessoas que seguem a conta desse projeto, e os banhistas e surfistas podem saber que naquele momento, aquela praia ou aquela determinada região, ela está com um risco bastante grande para banho. Enfim, hoje até os tubarões tweetam. Você pode passar, por favor? O Twitter, ele levou 3 anos, exatamente 3 anos, 2 meses e 1 dia para atingir a marca de 1 bilhão de tweets postados na nossa plataforma. O Twitter é uma plataforma que foi criada em 2006, ou seja, em 2009 a gente chegou nesse volume de 1 bilhão de tweets. Hoje, para vocês terem uma ideia da mudança dessa escala, a gente tem 1 bilhão de tweets postados na nossa plataforma a cada 2 dias, ou seja, são 500 milhões de tweets por dia. Próximo, por favor. Somos 300 milhões de usuários no mundo todo, pode passar. A maior parte disso pode passar fora dos Estados Unidos. E 80% do uso desse nosso serviço, ele acontece pelo aplicativo móvel. O Twitter, para quem não sabe a característica, o porquê, aliás, a razão dos 140 caracteres, ele surgiu em 2006 como um serviço de SMS. E o SMS é um serviço restrito, é uma aplicação restrita a 160 caracteres. Então, naquele momento, houve uma decisão de se permitir que 140 desses caracteres fossem usados para a postagem do conteúdo e outros 20 usados para a identificação do usuário. Pode passar. Bom, como está estruturada a minha apresentação e um pouco das informações que eu trouxe aqui para vocês? Eu vou seguir praticamente na mesma linha que o Marcel e o Bruno já comentaram e apresentar um pouco da nossa estrutura, do nosso time de segurança e do nosso suporte ao usuário para as questões voltadas à segurança, mostrar um pouco das nossas regras no que diz respeito à violação e comportamentos abusivos, mostrar as ferramentas que a gente disponibiliza para o usuário para que ele próprio possa se proteger e possa ter um uso saudável da plataforma, mostrar um pouco do fluxo dessa informação e da análise disso dentro da companhia e alguns avanços que a gente tem feito nos últimos tempos. Pode passar, por favor. Pois bem, o nosso time de segurança, a gente tem equipes treinadas para lidar com situações de risco durante 24 horas por 7 dias da semana. Esse time de segurança ele é dividido em áreas para atender todos esses tipos de situações que esses 500 milhões de tweets podem refletir. E vocês podem ver, eu quero ressaltar aqui, que a gente tem um time exclusivo dedicado ao tratamento de questões voltadas para conteúdos de exploração infantil. Nós temos outro time que cuida da questão da identidade e propriedade intelectual, então qualquer tipo de impersonificação ou violação de marca. Temos outro time que cuida também de políticas de anúncios, algum tipo de anúncio na nossa plataforma que viola a nossa regra. Pode passar, por favor. O nosso time de serviço aos usuários, a gente tem um time de operação de spam, ou seja, um time que fica verificando contas que estão praticando spam na nossa plataforma e bloqueando ou derrubando essas contas de alguma forma. Operações de seguranças, esse é o time que vai cuidar justamente de casos e contas que envolvam situações de risco, como assédio, abuso, ameaça de violência, conteúdo sobre automutilação e suicídio. Temos um time de suporte de operações para cuidar de contas que foram violadas, perda de senha, hackeamento de contas. E temos um time de defesa de produtos dos usuários. Esse é o time que fica olhando para a plataforma, para a acessibilidade da plataforma e qual tipo de melhoria que a gente pode oferecer para o usuário. Pode passar, por favor. Um pouco sobre as nossas regras. Pode ir adiante. Com relação às regras do Twitter sobre situações de assédio e ameaça de violência. Em situações de assédio e comportamento abusivo direcionado, o Twitter proíbe isso expressamente. O caso de envolvimento, em caso de qualquer envolvimento nesse tipo de comportamento, primeiro o usuário recebe um aviso, depois ele tem a conta suspensa de modo temporário ou permanente. Por que o usuário recebe um aviso? Em muitos casos, as pessoas elas se colocam nessa situação de um comportamento abusivo, de um comportamento fora do padrão, sem sequer perceber. E a gente tem uma amostragem de que pelo menos 40% ou 50% desses usuários, quando eles são expostos a essa situação que ele passou do limite, que ele realmente saiu do comportamento que é aceitável socialmente, ele tende a voltar atrás. Então, primeiro ele é notificado desse comportamento dele e instruído a deletar aquela determinada postagem. Se ele não o fizer, se for uma conta que venha praticar e continue praticando isso continuamente, a conta vai ser suspensa de modo temporário ou permanentemente. Com relação à publicação de ameaças, o Twitter proíbe isso também. Ameaças violentas, específicas e diretas na plataforma.
E assim como acontece com outras infrações comportamentais, nós emitimos avisos que podem resultar na solução do caso ou na suspensão da conta, e também encorajamos os usuários sempre a denunciar essas situações de comportamento ilegal às autoridades policiais. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente gerou, inclusive, um relatório para que o usuário possa levar isso para as autoridades. De modo que essa ameaça possa ser avaliada por essas autoridades de forma apropriada e serem aí aplicadas as medidas cabíveis nesse caso. Pode passar, por favor. Com relação ao comportamento abusivo, usuários não podem fazer ameaça de violência. Não podem fazer ameaça de violência ou promover e incitar violência contra abusos baseando-se em raça, etnia, nacionalidade, orientação sexual, religião, gênero, identidade de gênero, idade ou qualquer outro tipo de deficiência. Próximo, por favor. Com relação à identidade e propriedade intelectual, as contas envolvidas em casos de falsa identidade, ou seja, contas que representam outra pessoa ou marca de maneira confusa ou enganosa, elas poderão ser suspensas também. Do mesmo modo, são proibidas outras formas de abuso sistêmico, incluindo spam, ou a disseminação de spyware ou malware, havendo o uso indevido de nomes de usuários e outras formas de fraude especificadas nos nossos termos de uso. Próximo, por favor. Com relação à exploração sexual infantil, o Twitter não tolera expressamente nenhum tipo de exploração sexual de menores na nossa plataforma. Qualquer conteúdo dessa natureza ele é denunciado ao Twitter, ele é removido, e as contas que distribuírem ou promoverem qualquer tipo desse conteúdo, elas são suspensas em caráter permanentemente. Tal qual as indústrias do setor, o Twitter também encaminha todo tipo de denúncia relativa à exploração infantil ao NMAC, a autoridade, às organizações americanas que trabalham em nível mundial com relação ao combate à exploração infantil. Próximo, por favor. Sobre as nossas ferramentas. Há uma série de ferramentas no Twitter, controle de usuários, que foram desenvolvidos justamente para ajudar os nossos usuários a permanecerem mais seguros e terem o controle da sua experiência na plataforma. A primeira coisa que eu acho que é importante enfatizar é que, se houver um incidente de um comportamento considerado abusivo no Twitter, a única maneira que o Twitter pode saber sobre esse problema e eventualmente solucioná-lo, tomar uma ação sobre isso, é justamente se ele for reportado e relatado dentro da nossa plataforma para a gente. A gente está se esforçando continuamente para tornar esse relatório, esse mecanismo de denúncia cada vez mais usual e amigável para o usuário, e inclusive trabalhando em frentes de área de educação para justamente highlightar, para justamente jogar luz sobre essa questão da importância da gente receber essa denúncia. Pode passar para o próximo, por favor. Essa é uma apresentação um pouco sobre as nossas ferramentas. Aqui as ferramentas, acho que algumas delas, os nomes, já falam por si só. O usuário ele tem a opção de proteger os seus tweets, ou seja, eu disse inicialmente que os usuários, 95% dos nossos usuários tinham contas públicas, mas existe a opção de tornar isso privado, e a partir do momento que você torna a sua conta privada, só terão acesso às suas publicações as pessoas que você permitir. Você pode bloquear um usuário. A partir do momento que você bloqueia uma determinada conta, um outro usuário, este outro usuário deixa de ter acesso às suas publicações e, eventualmente, se ele te marcar em alguma publicação, você sequer vai receber a notificação sobre isso. Você pode, evidentemente, deixar de seguir. E um dos nossos mais recentes avanços, eu costumo dizer que essa é uma forma polida de bloquear um usuário, é esse botão de silenciar. Quando você silencia uma conta, você deixa de receber as postagens dessa conta, mas você ainda continua seguindo essa pessoa. E, evidentemente, o botão de denúncia, que a gente tem tornado, aí, como eu disse, cada vez mais usual e amigável na visualização para o nosso usuário. Pode passar, por favor. Falando um pouco como que você pode como que os usuários podem reportar problemas para a gente na nossa plataforma. Essa é a nossa central de ajuda. A nossa central de ajuda, ela tenta aí elencar de maneira bastante didática todos os problemas que os usuários podem enfrentar na nossa plataforma, desde perda de senha, esquecimento de senha, uma conta hackeada, a visualização de algum anúncio ofensivo, alguma dúvida sobre a nossa política de privacidade, ou eventualmente qualquer uma dessas situações que eu disse anteriormente que violam as nossas regras. Pode ir adiante.
Aqui eu trouxe um exemplo um pouco de como que é a cara desse formulário de denúncia. Vocês podem ver aqui nesses primeiros 3 campos que hoje a gente dá a possibilidade dos usuários fazerem essas denúncias, não só em nome deles, ou seja, o usuário que é espectador de algum tipo de comportamento abusivo, ele também pode reportar isso para a gente. Isso é muito importante, ou seja, não é só a vítima daquele comportamento que é capaz de fazer essa denúncia, ou mesmo um representante de alguma marca, ou enfim, que tem algum tipo de parentesco com a pessoa que está sofrendo essa vítima. Pode ir adiante, por favor. Aqui é a sequência desse relatório. A gente precisa que seja demonstrado e elencado para a gente qual que é, quando a gente coloca a URL do tweet denunciado, é porque a gente precisa visualizar exatamente qual que foi esse tweet que está sendo apresentado, que está sendo reportado pelo usuário. A grande, esmagadora maioria dos usuários da nossa plataforma certamente fazem um uso saudável do nosso serviço. Então, muitas vezes, uma conta que ela é uma conta absolutamente normal, de um usuário muito comum, como eu disse, ele cai numa situação em que ele está aí num comportamento fora do padrão, fora do que é esperado e aceitável. Então, a gente precisa que seja identificado qual foi exatamente aquele tweet, para que a gente não incorra numa questão, por exemplo, de bloquear ou suspender uma conta toda, que seria uma conta normal, ao invés de solucionar o problema exatamente como ele aconteceu. E a gente tem mais um campo aí para uma descrição adicional de qual foi o problema e o campo de identificação do usuário. Pode passar, por favor? Esse aqui é o fluxo de como essa análise acontece dentro da empresa. A gente tem 2 tipos de análise em cima desses reportes que a gente recebe. Uma análise é automatizada, ela acontece por um algoritmo que lê essa situação, e outro tipo de análise é a análise que acontece de forma humana. Nós temos pessoas, agentes, funcionários do Twitter que estão olhando para aqueles casos. Somente em 2 casos a gente tem a análise feita por algoritmos. Somente 2. O primeiro deles, com relação a denúncias de contas que praticam spam. Então, é um algoritmo que vai ler o comportamento daquela conta, se ela de fato está praticando essa atividade de spam em cima de outros usuários. E o outro, a segunda ocasião em que essa análise é automatizada, é com relação à perda de senha, algum tipo de comprometimento da conta. Para absolutamente todos os outros casos, existe uma análise humana. Absolutamente todos os outros casos passam pelo crivo de um funcionário, de um agente do Twitter. Quais são os procedimentos que se seguem a partir disso? O usuário pode receber uma notificação, como eu comentei anteriormente, a conta pode ser suspensa temporariamente, a conta pode ser suspensa permanentemente, dependendo de cada caso. E ambas as partes, ambos os usuários envolvidos nesse reporte, eles recebem uma notificação sobre a conclusão desse caso. Essa é uma maneira que a gente encontrou de fechar esse ciclo, justamente de encerrar, de dar uma conclusão e uma resposta para o nosso usuário com relação ao reporte que foi apresentado. Pode passar, por favor? Com relação aos avanços nas nossas políticas, nosso esforço contínuo para tornar a experiência mais segura no Twitter, nós temos buscado melhorias em nossas políticas de segurança, evidentemente. Como eu disse, como eu já disse, e eu gostaria de reforçar, esse é um esforço contínuo, não só do Twitter, mas de todas as empresas do setor. E eu diria que ele é contínuo e praticamente infinito. E no Twitter, a gente continua a trabalhar arduamente sobre essas mudanças, com o objetivo, evidentemente, de melhorar a experiência das pessoas e proteger a maioria absoluta dos nossos usuários. Pode passar, por favor? Essa é a nova página de configuração, onde o usuário ele pode visualizar as contas que ele já bloqueou. E nessa página a gente permite que os usuários, ele inclusive, exporte ou importe listas de usuários bloqueados. O que isso significa e como é que isso pode funcionar? Se você tem uma pessoa que você tem afinidade, de repente, que é uma pessoa que você compartilha das mesmas ideias, da mesma visão sobre determinadas situações, você pode simplesmente pedir para que essa pessoa disponibilize para você qual é o rol de contas que essa pessoa mesmo já bloqueia, que essa pessoa mesmo já não tem a intenção de acompanhar o feed de notícias, e aí você pode usar essa lista de bloqueio para as pessoas. Pode ir adiante, por favor. Nós temos feito um esforço também para tornar essa ferramenta de denúncia e bloqueio cada vez mais amigável para o usuário do nosso aplicativo móvel. Pode ir adiante, por favor. Inclusive com o botão de reporte também já funcionando perfeitamente para o usuário de aplicativo móvel. Pode ir adiante.
Essas denúncias agora, via aplicativo móvel, elas são categorizadas sobre diferentes casos. Então, se é um caso de impersonificação, eles geram um relatório. Se é um caso de exploração sexual infantil, ele gera outro relatório. Se é um caso de comportamento abusivo ou ameaça, é outro tipo de relatório. Isso permite que a gente tenha uma segmentação muito mais fácil e mais eficiente da nossa análise sobre isso. E isso, obviamente, consequentemente, aumentou o fluxo, aumentou o número de reportes que a gente passou a receber na empresa e, evidentemente, tivemos que reagir a isso. Aumentamos significativamente o número de funcionários e equipes que atuam sobre a análise desse tipo de reporte de denúncia e, a partir disso, conseguimos aí fracionar bastante o tempo de resposta para os nossos usuários. Por aí adiante. Temos avanços nas nossas políticas também. As redes sociais, elas não só as redes sociais, qualquer tipo de serviço de internet, qualquer tipo de serviço prestado ao público, ele deve acompanhar a mudança de comportamento dos seus clientes, dos seus usuários. Isso se reflete no nosso serviço também. Nós temos hoje uma política bastante clara com relação à nudez não consensual. Postar fotos ou vídeos íntimos que tenham sido obtidos sem a permissão ou consenso da pessoa constitui hoje uma violação das regras do Twitter. Pode passar, por favor? Com relação ao denúncio, a nossa evolução e avanço às denúncias referentes a ameaças, hoje, eu comentei anteriormente, hoje, quando o usuário ele gera para a gente um relatório, quando ele está gerando para a gente um reporte, uma denúncia sobre uma ameaça de violência, a gente disponibilizou para o usuário um botão que ele clica e esse relatório vai se transformar num e-mail. E para que serve isso? Qual que é a facilidade disso? Nesse próprio relatório, a gente sugere que, se a pessoa se sente em alguma situação de risco, que ela leve esse relatório gerado pela plataforma por e-mail para as autoridades policiais. Esse relatório ele já vai conter exatamente quais são os tweets que essa pessoa está praticando essa ação de violência, qual é a conta que está, enfim, praticando esse discurso e, enfim, gera esse relatório, como eu disse, completo para o usuário. Para concluir, eu queria falar um pouco sobre a nossa visão, como que a gente olha para isso, para essas questões de longo prazo. Eu não vou nem me alongar, porque eu acho que o próprio Marcel e o Bruno já endereçaram qual que é a relevância e a importância da educação dos usuários nessa agenda, e dizer justamente que nós temos um claro entendimento de que as melhorias em nossas regras e ferramentas são constantes. Isso é um trabalho contínuo dentro do Twitter. Nós temos que trabalhar em torno desse assunto sem interrupção, e o próprio comportamento, como eu disse anteriormente, em redes sociais nos obriga a isso. Assim, é muito claro para o Twitter que, no longo prazo, nós temos que investir mais em ferramentas de educação e veículos que levam essa mensagem sobre o impacto de certos comportamentos online para essas novas gerações. Não só abordando temas como discurso de ódio ou comportamento abusivo, mas também mostrando para os usuários que precisamos sempre receber esses relatórios de denúncias e esses relatórios de violação das nossas regras para que a gente possa tomar algum tipo de ação apropriada. No que diz respeito a essa agenda de educação e essa agenda de trabalho com parceiros, no Brasil o Twitter tem trabalhado também com algumas ONGs que já atuam nessa agenda há algum tempo. A SaferNet é uma delas, que é um dos convidados justamente para falar nessa comissão. E a gente tem conversado com uma série de parceiros, Childhood Foundation é outro, sobre como que nós podemos apoiá-los justamente para alavancar essa mensagem deles. Para concluir, eu quero dizer que eu acho que é importante também ressaltar que há tempos nós no Twitter temos trabalhado ativamente com autoridades brasileiras e temos uma equipe jurídica no Brasil que recebe e endereça requisições feitas por essas autoridades. Essa mesma equipe está sempre à disposição para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário para as autoridades. E, além disso, o nosso website também disponibiliza e fornece informações de procedimentos de forma bastante detalhada que devem ser seguidos, porque a gente sugere que sejam seguidos por autoridades que desejam solicitar qualquer tipo de informação de contas de usuários do Twitter. Acho que é isso, deputada. Eu prefiro... Enfim, queria agradecer novamente a oportunidade de conversar com vocês e estou aberto para que a gente possa dialogar e contribuir com o trabalho dessa comissão. Obrigado. Nós que agradecemos por atender o nosso convite, o senhor Felipe Magrin, representando o Twitter. E o último orador falará em nome do Yahoo, do Brasil Internet, o senhor Diego Gualda. Obrigado, presidente. Diante das super completas apresentações dos meus colegas, eu vou
tentar ser o mais breve e sucinto possível, até para a gente ter espaço para as perguntas, que eu acho que é o que mais interessa. E outro ponto relevante é, de qualquer maneira, como os senhores já devem ter notado, as práticas das empresas são bastante consistentes pela indústria, então não quero repetir novamente os mesmos itens. Acho que, de maneira geral, gostaria de agradecer ao convite feito à Yahoo Brasil, a gentileza do convite, e começar a minha fala já reconhecendo algo que o Congresso Nacional e muito especialmente a Câmara já fez em relação a crimes cibernéticos e que tem um efeito positivo, que é a liderança na discussão sobre o Marco Civil. Essa é uma legislação importante, reconhecidamente no plano internacional uma legislação pioneira, e ao estabelecer princípios, garantias, direitos e incentivos tanto para o setor público quanto privado sobre a internet, sobre o comportamento online, o efeito dessa legislação é definitivamente positivo, inclusive em relação a discussões sobre criminalidade. E essa é uma perspectiva louvável, especificamente porque ela coloca o usuário em primeiro lugar. Eu acho que isso combina, está bastante alinhado com o nosso pensamento na Yahoo Brasil, de realmente colocar os usuários e os direitos dos usuários em primeiro lugar sempre. Então, dentro do nosso negócio, os usuários estão em primeiro lugar e é para eles que a gente trabalha com bastante afinco. O nosso comprometimento é no provimento de produtos e serviços que sejam confiáveis e seguros. Só para contextualizar, a Yahoo do Brasil, que é a Internet Limitada, que é a empresa que eu represento, é uma subsidiária da Yahoo Inc., uma empresa de tecnologia constituída no Brasil e que partilha da missão de ser um guia indispensável para a informação no mundo digital. Nós acreditamos no poder transformador da internet e em oferecer ferramentas e informações de comunicação aos usuários brasileiros que sejam relevantes. A Yahoo Brasil oferece um amplo portfólio de produtos e serviços voltados ao público brasileiro em português, incluindo informação, entretenimento, ferramenta de busca, ferramentas de comunicação e solução em publicidade. Para falar um pouquinho da história da empresa, a empresa tem um certo pioneirismo no sentido de de ter se estabelecido no Brasil. A empresa está aqui desde 99, constituída de acordo com as leis brasileiras, e por isso a gente tem um relacionamento já bastante duradouro com os usuários brasileiros. Nesse contexto, é super importante ter em mente que a segurança dos usuários é um fator fundamental de fidelização, né? Uma vez que uma empresa durante 15 anos está no Brasil, os usuários, os milhões de usuários que visitam nossas páginas todos os dias, eles voltam porque eles confiam nos serviços, eles voltam porque eles se sentem seguros. Então, a gente trabalha com afinco para honrar essa confiança e para melhorar continuamente os nossos serviços, incluindo em questões de privacidade e de segurança. A minha fala vai tocar em alguns pontos do que a gente faz e como a gente incorpora esse valor fundamental de colocar o usuário em primeiro lugar, e como uma segunda e breve parte, eu vou tentar colocar alguns princípios que a gente acha que são importantes na orientação da rede daqui para frente, olhando a rede para frente, como construir políticas públicas relacionadas à internet, que princípios são importantes nesse sentido. Então, voltando a falar um pouquinho da Yahoo e do que a gente faz, como já reiterado, a gente trabalha duro para, de fato, estar presente no Brasil e ser relevante para a audiência brasileira.
o que inclui a oferta de conteúdos e serviços locais de acordo com a lei brasileira. Os nossos termos de serviço, a nossa política de privacidade e os recursos de informação dirigidos aos nossos usuários, a exemplo das outras empresas, a central de ajuda, a central de segurança, eles são todos providos em português e especialmente dirigidos para o usuário de internet do Brasil. A Yahoo Brasil mantém recursos educacionais e de segurança também em português e acredita que um usuário consciente e informado, que conheça seus direitos, conheça suas obrigações, é fundamental para um ambiente digital livre e democrático. A Yahoo oferece meios de comunicação entre o usuário e a empresa, meios diretos de comunicação. Então, na central de ajuda, além de todo o guia informacional que o usuário pode ter acesso, ele pode contatar a equipe de atendimento da Yahoo Brasil. E também através dos diferentes produtos que são disponibilizados pela empresa, os usuários têm condições de reportar ilícitos e situações de abuso. A Yahoo Brasil realiza esforços consistentes para endereçar as reclamações e tomar as medidas cabíveis em relação a essas questões, sempre no menor tempo possível e sempre dentro dos parâmetros autorizados pela legislação. A Yahoo Brasil, como parte de um grupo multinacional, tem condição de se valer das melhores práticas da indústria, bem como recursos, expertise, tecnologia, e trazer isso para o benefício do mercado brasileiro e do usuário brasileiro. Além dos recursos locais, educacionais e de informação, a Yahoo Brasil adota e desenvolve continuamente tecnologias baseadas em padrões globais de segurança e as disponibiliza aos seus usuários através de produtos e serviços. Essas tecnologias de proteção, muitas delas similares às que já foram expostas aqui, elas procuram assegurar a proteção num fluxo de comunicação entre os usuários, ferramenta de segurança para acesso e senha, como a autenticação em 2 etapas, também disponível no Yahoo, bem como uma política interna consistente, esses exemplos de como a empresa tem inovado e mantido a segurança nos seus produtos e serviços. No que se refere aos recursos de informação e educação, como eu já disse, a Yahoo Brasil tem a sua central de ajuda e a central de segurança e um guia completo de informações que os usuários da empresa podem acessar. Na central de segurança, os usuários podem encontrar conteúdos educativos, bem como informações sobre recursos de segurança relativos a produtos e serviços da Yahoo Brasil. Um outro aspecto importante, e que também já foi mais ou menos colocado aqui, tem a ver com a ideia de desenvolver produtos tendo em vista segurança e privacidade por design, né? A ideia de que na concepção e no desenvolvimento desses produtos, a gente já consiga incorporar dispositivos de segurança, dispositivos de privacidade que garantam para o usuário o controle da situação. Isso significa prover uma interface inteligente, autoinformativa, capaz de ser intuitiva e prover níveis de controle ao próprio usuário. É uma abordagem proativa no sentido de dar poder aos usuários com informação, ferramentas e recursos na sua experiência online. Além disso, todos os produtos da Yahoo Brasil, o princípio da segurança por design reforça a capacidade do usuário em decidir com quem ele vai interagir, como ele vai interagir, e, eventualmente, em reportar imediatamente questões de segurança ou abuso, quando for o caso. Falar um pouquinho sobre a nossa postura em relação às autoridades, e especialmente no contexto de proteção ao usuário. A Yahoo Brasil cumpre com as ordens judiciais prolatadas de acordo com a lei e o devido processo legal. No cumprimento dessas ordens judiciais, nós oportunamente revemos com atenção cada uma delas para verificar se o escopo das mesmas é preciso, se elas atendem aos parâmetros legais em vigor. As requisições são processadas devidamente, mas sempre considerando a exigência de que as ordens sejam prolatadas por meios legais e para finalidades legais. Nós somos diligentes no exame minucioso de cada uma das requisições de fornecimento de informações de usuários, para que se garanta que estejam sempre de acordo com a lei. Juntamente com as outras empresas do Grupo Yahoo, e de maneira semelhante às outras empresas aqui, como já mencionado, a Yahoo Brasil é transparente sobre as requisições de autoridade que são recebidas,
reportando de maneira consolidada, junto com as demais empresas do grupo, um relatório de transparência periódico sobre requisições de autoridades governamentais. Finalmente, a Yahoo Brasil procura estar engajada ativamente em diálogos abertos com as autoridades governamentais, academia e sociedade civil sobre temas relacionados à internet. Nossa postura é de enfatizar o poder transformador da rede e a sua capacidade de integração, comunicação, informação e diálogo. Nós acreditamos ser vital que o Brasil continue seu papel de vanguarda nas discussões sobre a internet, com um modelo democrático vencedor, que foi o modelo do Marco Civil, e cujo foco seja principalmente colocar os usuários em primeiro lugar. Falando brevemente sobre os princípios que eu mencionei em termos de políticas públicas. E aí, como forma da gente tentar contribuir para as discussões de políticas públicas na internet, tendo uma visão prospectiva. Na abordagem de crimes cibernéticos, é importante que o marco legal evite referências estritas ou excessivas a soluções tecnológicas específicas, né? Como a tecnologia evolui e muda, esse é um aspecto crucial para garantir que a solução legal passe no teste do tempo, né? E se mantenham sempre atualizadas. Um segundo princípio é reconhecer a natureza global da internet. É absolutamente importante garantir que os usuários brasileiros possam usufruir de todo o potencial da rede e que não haja assimetrias entre a experiência do usuário brasileiro aqui no Brasil e a experiência de outros usuários em outros lugares do mundo. É sempre importante buscar um equilíbrio entre os direitos dos indivíduos e as questões de segurança pública. É importante estabelecer um diálogo e um processo inclusivo e democrático na discussão sobre segurança pública na internet. As questões aqui discutidas devem ser percebidas como sendo de responsabilidade coletiva e não apenas de agentes específicos. Então, o diálogo precisa incluir uma variedade de vozes, né? A academia, representantes da sociedade civil e assim por diante. Por fim, é absolutamente necessário, e é uma reiteração, acho que de todas as falas, promover proativamente a educação, né? Muitas das situações de crimes na internet acontecem, às vezes, por um desconhecimento ou uma ingenuidade das próprias vítimas. Então, nós aplaudimos as iniciativas que já tramitam no Congresso Nacional e que objetivam prover educação aos usuários de internet. Isso é algo absolutamente fundamental e tem um impacto importante nessa discussão de crimes na internet, de crimes cibernéticos. Então, é importante que os usuários brasileiros estejam informados e conscientes sobre o comportamento, as ferramentas e os mecanismos disponíveis para proteção e segurança contra os crimes cibernéticos. Minha fala foi bem rápida, vou devolver a palavra, agradecer a oportunidade dada por essa comissão e ficar à disposição dos senhores. Obrigada, senhor Diego Gualda. Encerrada todas as discussões e exposições, vamos passar aos debates. Para melhor encaminhamento dos debates, vou fazer as perguntas em blocos para a gente facilitar, acreditando que seja no mesmo sentido todas as perguntas. Vamos começar pelos subrelatores e autores do requerimento. Com a palavra, o subrelator Daniel Coelho. Senhores deputados, senhora presidente, deputada Mariana, saudar aqui a presença de Marcel Leonardi, Bruno Magrani, Felipe Magrin, Diego Gualda. Eu acho que algo que já tem sido compreendido ao longo dessa CPI, e vocês que representam empresas importantes do setor, é que a gente vive aqui um limiar e um limite muito tênue entre a liberdade de expressão e o fato desse parlamento e de ninguém no Brasil querer censurar a internet, que é livre por natureza, mas também, dentro desse limite, nós não podemos aceitar em nenhum momento os crimes contra a honra, o racismo, atos de homofobia, a pedofilia ou qualquer outro crime que, como tenho dito desde as primeiras reuniões, algo que é crime no mundo real, se acontece no mundo virtual, é crime também. Então, é dentro desse limiar que a gente vai ter que tentar andar
E aí eu queria fazer algumas indagações e algumas dúvidas. Uma primeira pergunta em específico ao representante do Facebook e do Twitter, em relação ao caso da repórter do Tempo da Globo, Maju. Quais foram os procedimentos do Facebook e do Twitter? Nas explanações iniciais vocês chegaram a falar da forma como agem em relação a esses casos. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é um exemplo público, todos sabem do que aconteceu, então, para a gente poder exemplificar qual a atitude de ambas as empresas. Em relação a, aí uma pergunta específica ao Facebook, em relação aos perfis falsos, na apresentação, o Bruno falou que havia uma política da empresa em fazer verificação e derrubar, bloquear aqueles perfis falsos. Eu queria aí realmente uma pergunta sobre a política da empresa. A gente não tem legislação sobre isso no país, mas sobre a política da empresa, dos perfis que não são falsos, mas são perfis de sátira, abertos aí por, a gente não sabe quem, e aí a gente pode usar vários exemplos, algumas sátiras que são utilizadas para promover e outras para destruir a imagem de alguém. Então, elas são feitas no mesmo sentido. Se há alguma coisa na política da empresa em relação a isso, por exemplo, tem um perfil no Facebook, o Aécio Papelão, que é uma coisa feita para ironizar com a figura do senador. Já tem o Dilma Bolada, que pelo que se compreende, é algo que é feito para promover a imagem da presidente. Mas não são perfis reais, são perfis falsos. Se a política da empresa trata de alguma forma esse assunto. Um outro assunto, e outra pergunta que eu gostaria de deixar registrado, aí para todos, se vossas senhorias acreditam que os crimes cibernéticos são combatidos adequadamente no Brasil. E, se não são, qual as maiores deficiências ou dificuldades, na opinião de vocês, para que o país possa avançar na segurança digital? Outra pergunta também aos quatro: qual os crimes cibernéticos, na opinião de vossas senhorias, é mais recorrente a usuários do Google, Facebook, Twitter e Yahoo? Que tipo de denúncias vocês recebem com mais frequência? E uma outra questão que nos preocupa, e eu acho que é importante para a gente fazer uma avaliação também da legislação corrente no Brasil, é se há estatística também de todos os quatro em relação a casos de retirada de conteúdo ilícito até o mês de junho de 2014, quando entra em vigor o Marco Civil da Internet. E se a estatística mostra, após a validade do Marco Civil, se há alguma modificação, se esse número aumenta, diminui, se não houve nenhuma relevância em relação à nova legislação. Então, deixo essas indagações e aí aguardo também para ouvir o debate e as perguntas dos demais deputados. Com a palavra, deputado Rafael Mota, também subrelator. Bom, presidente, deputada Mariana Carvalho, um bom dia a todos da mesa, aos representantes da Google, do Facebook, do Twitter e do Yahoo. Primeiro, parabenizando o deputado Daniel Coelho, subrelator dessa comissão, e ao deputado João Arruda pelos requerimentos. Já também encaminhando que nós estaremos também fazendo um requerimento de convocação de representantes do WhatsApp e do Snapchat, que é conhecido também como o aplicativo dos nudes, né? E eu queria primeiro me focar mais em basicamente duas plataformas, que é o Google e o Facebook. Algumas perguntas também já foram passadas pela sua nuance, mas mais indagar o Google, que diante dos crimes que são compartilhados de pornografia infantil, né, no caso de imagens de abuso de adolescentes e crianças, visto que eu sou subrelator no que se trata sobre pedofilia nesta comissão, como a empresa tem colaborado com a Polícia Federal, ambas as empresas e as demais também podem se ater a essa pergunta. Em 2013, o presidente da Google, Eric Schmidt, ele anunciou uma nova ferramenta, exemplo do Facebook, que é o Fórum DNA, e também a interação com o Nick Mac, que, de acordo com o Schmidt, a pornografia seria expurgada dos resultados de mais de 100 mil tipos de busca nessa ferramenta. Como essa tecnologia
atua, se já funciona no Brasil e quais são os números da incidência que essa tecnologia pode realmente ser evitada no nosso país. Em relação à Google, também, no ano de 2008, 2 diretores da Google foram denunciados à Justiça. A senhora Fabiana Regina Siviero e o senhor André Zanata Fernandes, pelo Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, onde foi afirmado que ambas essas pessoas deixaram de cumprir ordens judiciais em várias ações destinadas à apuração de divulgação de pornografia infantil por usuários da antiga ferramenta Orkut, que era um site de relacionamentos pertencente ao Google. E foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, no ano de 2008, com o Ministério Público, onde a empresa se comprometeu a comunicar os casos em que o material ilícito fosse divulgado e a preservar em seus servidores os conteúdos necessários à investigação do crime, por um prazo de até 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. E assim, eu gostaria de saber qual a opinião da Google em relação a isso e qual a razão da Google não ter colaborado nessas investigações, na disponibilidade desse material. Continuando aqui, mais relacionado mais uma vez a Google e ao Facebook, em 98, o senhor M. Allen, que é consultor das autoridades de países como Estados Unidos, Inglaterra e Itália, é uma das maiores autoridades no que diz respeito à exploração infantil, somente no campo da internet. Em 98 ele fundou o NICMAC, né, que é uma ferramenta importantíssima, hoje mundialmente conhecida, que combate a proteção e o abuso da exploração sexual infantil, visto que está aí disponível em 22 países, incluindo o Brasil. De que forma o Google e o Facebook atuam no combate aos casos de pedofilia na internet, qual a interação que essas ferramentas têm com as nossas polícias, né? E o que eu tenho uma crítica aqui, deputado Mariano, sei que o tempo é curto, mas se puder me disponibilizar, visto a importância que é esse debate, mas o que eu vejo mais dessas ferramentas é uma falta, talvez, de proatividade, né? O que eu sinto é que existe a importância, deputado João, deputado Léo de Brito, é importante realmente a gente fomentar realmente aos usuários a denunciar. Mas o que eu sinto é, às vezes, uma forma dessas empresas se furtarem da repreensão e da detecção desses crimes. Quer dizer, o usuário está ali para realmente ser um usuário daquela ferramenta, mas, ao mesmo tempo, ele é um vigilante. Mas o que eu sinto é que essas empresas, cada ano que passam, suas arrecadações de Visa são no campo de bilhões de dólares, e não se existe, talvez, um certo cuidado no que diz respeito à repreensão desses crimes, né? E, basicamente, aí, o que eu poderia acrescentar é que, por exemplo, o YouTube, que é o 5º maior mercado brasileiro, 150 milhões de investimentos, mais de 100 engenheiros de 7 países, 12 estados brasileiros fazendo realmente a interação com essa ferramenta. Sabemos da subjetividade, nós não queremos, essa CPI não está aqui para cometer censura, nós estamos aqui para realmente investigar e apurar os casos que são feitos na internet. E numa rápida busca que o nosso mandato teve na ferramenta Google, mais especificamente que tenha o YouTube como uma de seus serviços, que é de suma importância para o aprendizado das nossas crianças, dos adolescentes e nós mesmos como políticos temos eu diria que é um arquivo que serve para todas as pessoas, que está disponível em uma rápida busca, deputada Mariana, e não utilizando nenhum tipo de termo muito pesado ou pejorativo, fomos muito eufêmicos na realidade na busca de alguns vídeos ou interação como Google Imagens, Google Vídeos. E nós tivemos aqui algumas imagens e comentários, por exemplo, um diminutivo daqui do nome de uma pessoa, de uma criança, o diminutivo, entre parênteses aqui, uma música talvez, Sento Rebolando. Está aqui disponível em 5 de junho de 2012, ou seja, alguns pares de anos, e uma criança realmente dançando. Ninguém sabe quem fez o upload dessa imagem, mas o que mais me pasma são os comentários que se vê em seguida. Um perfil chamado Flagras Reais, onde tem 5.687 inscritos.
E tem aqui, eu não vou dizer o nome do vídeo, né, logicamente, para não disponibilizar essa, mas assim, flagra reticências entre adolescentes. 3.956.053 acessos, 4.428 likes. Dança sensual acontecendo entre alunos do ensino médio. Acho que dá para ver aqui nas imagens. Os comentários mais eufêmicos, eu diria assim, de alguns perfis que diz: depois não se faça de coitadinha quando for estuprado. E outros comentários que eu não posso nem fazer aqui a leitura, né? Outras imagens, uma criança dançando funk, disponibilizado por um perfil em 10 de agosto de 2012. Até agora também ainda disponível na internet. Comentários como gostosa, nossa que gatinha, e demais aqui que eu não posso também fazer mais comentários. E aqui se vai, dançando funk, mais adolescentes dançando funk, crianças. Outros comentários aqui de baixo calão que eu não sei se serve, né? Inclusive essa comissão tem que apurar isso, entendeu? São perfis que estão aí disponíveis, fora os redirecionamentos que algumas palavras dão para sites pornográficos, diretamente pelo Google, e que não existe nenhum tipo de certificação se aquelas pessoas que estão acessando aqueles sites são maiores de idade. Desculpe me alongar no tempo, mas a temática é muito importante. Então fica esses questionamentos, me prendo aqui mais ao Facebook e ao Google, e dizendo que a nossa subrelatoria, junto com o relator Arispirando a mim, vai estar muito vigilante nesse sentido, deputada Mariana Carvalho. Obrigada. Com a palavra, deputado Sandro Alex, também subrelator. Muito obrigado, presidente Mariana. Agradeço a presença dos nossos convidados e dos demais parlamentares nesta audiência pública. Aliás, eu já fiz uma audiência pública no mandato anterior com algumas dessas empresas. O Twitter ainda não tinha escritório no Brasil e naquela oportunidade nós já discutíamos os assuntos que hoje estamos abordando. É inegável que nós tivemos avanços de políticas públicas por parte das plataformas dos senhores, notadamente em casos de pedofilia e crimes envolvendo crianças, mas ainda temos erros que acontecem, inclusive nesta plataforma, no programa de criptografia que muitos dos senhores aqui mencionaram, e até mesmo um caso no Paraná. O deputado aqui mencionou algumas páginas, mas, por exemplo, eu fiz a denúncia que o YouTube disponibilizou a imagem, uma cena de estupro de uma menor, foi estuprada por 5 jovens, e eles postaram o vídeo no YouTube. A Google negou essa informação e depois confirmou que realmente, por 5 dias, esta imagem ficou no YouTube. Ou seja, não é só a criptografia que vai conseguir 100% de eficiência. Então, já deixo aqui a minha pergunta, se realmente a Google e o Facebook, além do trabalho da máquina, também tem um trabalho, como o Twitter faz, com pessoas que avaliam estas imagens. Mas eu sou subrelator da área que trata de crimes financeiros, publicidade e comércio virtual. E eu quero pedir aos senhores que façam também um pouco de explanação a respeito destas áreas. Primeiro, vamos confirmar aqui por parte do Yahoo e do Google que essas empresas, na política onde o usuário aceita a plataforma de vocês leem os e-mails e as informações que essas pessoas disponibilizam ou transmitem na internet. Então vamos esclarecer aqui ao Brasil que vocês têm acesso ao conteúdo desses e-mails. Então esse é o primeiro questionamento que eu gostaria que vocês esclarecessem essa comissão, de que o e-mail que é transmitido pela Google ou pelo Yahoo é lido pelas máquinas ou também é lido por pessoas, assim como vocês fazem com os crimes de pedofilia, enfim, essas informações são denunciadas. Somente as máquinas é que leem os conteúdos desses e-mails, das informações das plataformas, ou pessoas também fazem a leitura? Até porque vocês utilizam isto como uma ferramenta de publicidade. Vocês vendem essas informações, ou seja, uma pessoa que transmite um e-mail ou acessa a plataforma de vocês para uma viagem, para uma cidade ou para a compra de um produto, essas informações depois são utilizadas para vender, enfim, informações nas plataformas do que esta pessoa está navegando ou ela tem interesse.
Então vamos esclarecer isso, que vocês confirmem essas informações. E se da mesma forma que vocês utilizam estes e-mails, essas informações que estão na plataforma, vocês também utilizam para comunicar algum crime ou algo desta natureza, até mesmo em termos de lavagem de dinheiro, crimes de ordem financeira, se vocês também utilizam isto que está na plataforma de vocês, como vocês fazem para arrecadar com a publicidade e a propaganda. Da mesma forma, as empresas que utilizam as plataformas de vocês em comércio virtual e são denunciadas como empresas que acabam gerando prejuízo, não entregam, não executam o trabalho, vocês também têm uma plataforma de denúncia, vocês encaminham essas denúncias para as autoridades de empresas que utilizam a plataforma, tanto do Facebook quanto dos demais, e são empresas criminosas. Quero fazer um questionamento também ao Bruno do Facebook. Aliás, o Facebook fez o lançamento daquela campanha de bullying no mandato anterior nesta casa, também por indicação da Comissão de Ciência e Tecnologia. Mas quero fazer um questionamento que eu não sei se os demais deputados aqui concordam comigo. Vocês têm 96 milhões de usuários no Brasil. Essas pessoas fazem impulsionamento, elas patrocinam as suas páginas para que haja mais visualização. Certo? Então, primeira pergunta. Ao impulsionar, a pessoa pode impulsionar até mesmo uma mensagem criminosa para ter um alcance e uma destruição maior. Então, eu quero saber da política do Facebook se qualquer tipo de mensagem é impulsionada, mesmo que tenha o intuito de levar a uma destruição, a um prejuízo ou uma plataforma de guerrilha. Porque nós temos denúncias de que inúmeros partidos políticos, ou enfim, pessoas utilizam a internet como uma forma de guerrilha para prejudicar a imagem de alguém. Então, este impulsionamento, ele simplesmente vale pelo que a pessoa paga? Primeiro questionamento. E segundo questionamento, que é na minha área, presidente, que é da ordem financeira. Ao fazer o impulsionamento, nós fazemos um pagamento de valores, que vai de 60, 100, 200, 400, depende do número de pessoas que são atingidas. Isto vai diretamente numa conta de cartão de crédito. Primeiro questionamento. O Facebook não fornece a nota fiscal. Se eu faço impulsionamento, eu quero a nota fiscal desse trabalho. Isto não é feito no Brasil, não é dada a nota fiscal a essas pessoas que utilizam essa plataforma. Segunda pergunta, por que não tem uma ferramenta de que, da mesma forma, você possa, ao colocar o seu CPF, enfim, os seus dados, receber essa nota fiscal e o devido recolhimento de impostos, que eu também não sei se é feito. Eu sei que isso é debitado em cartão de crédito como uma compra internacional. Mas, enfim, não deveria ser feito, por parte do Facebook, o comprovante deste impulsionamento, e deixo o questionamento aos demais também, se as pessoas que utilizam as ferramentas de vocês para a publicidade e a propaganda têm o recurso e vocês recolhem os impostos ao Brasil de tudo aquilo que vocês negociam neste país. Seriam esses os primeiros questionamentos. Agradeço, presidente. Obrigada, deputado Sandro Alex. Com a palavra, deputado autor do requerimento, deputado João Arruda. Primeiramente, agradecer nossa presidente, os nossos convidados, os deputados membros da CPI, pedir perdão pela ausência. Eu sou relator também na Comissão de Orçamento, relator setorial, e a presidente me chamou em uma reunião urgente, por isso talvez não tenha ouvido aqui e me torne repetitivo nas perguntas e vocês também se tornem repetitivos por conta das respostas que talvez tenham sido explanadas já no momento em que vocês fizeram as suas exposições. Com relação às ferramentas, os recursos que o Google e o Facebook hoje têm para lidar com crimes cibernéticos, todas elas, né? De que forma que vocês lidam com os crimes cibernéticos? E daí eu coloco a questão que envolve o Marco Civil da internet. Eu ouvi aqui uma pergunta sobre como que as empresas julgam os procedimentos depois do Marco Civil da internet e quantos crimes. Eu entendo que as empresas não podem dizer, porque elas não fazem elas têm ajudado, auxiliado a desvendar esses crimes, mas elas
não são os investigadores, as empresas não são investigadores de crimes cibernéticos, quem investiga é a polícia, né? E eu queria aproveitar para fazer também a pergunta sobre os avanços do Marco Civil da Internet, né? Eu entendo que foi muito importante nós levarmos para a justiça certas discussões. Como é que o Facebook vai julgar um conteúdo de difamação, de calúnia? Vocês vão ter que contratar juízes, então, dentro das empresas para fazer esse julgamento, porque o Facebook, o Google, o Twitter não tem condição de fazer esse julgamento. Então, eu queria saber dos avanços do ponto de vista da liberdade de expressão, do direito à privacidade, claro que investigando também, colocando aqui os riscos também de crimes, depois do Marco Civil da Internet. Quero saber se as empresas possuem convênios com os órgãos públicos para lidar com os crimes cibernéticos. E eu ouvi, já respondendo um pouco aqui pelo Facebook, né, a questão dos fakes. Né, uma pessoa vai lá, coloca uma foto e ela começa a agredir, começa a acusar, começa a atacar. No Facebook, nós já temos uma resposta para isso, que eles, com a denúncia, eles retiram essa pessoa do ar, né? No Twitter, eu entendo que não existe ainda esse procedimento. Se existe, eu quero saber como é que funciona, né? E queria saber também quais são os procedimentos para a identificação dos usuários que exigem decisão judicial. Se eu sou atacado, como é que eu faço? Depois do Marco Civil, a exigência da decisão judicial, se eu sou atacado, como é que eu faço? Como é que eu peço a decisão judicial? Como é que eu apresento isso para você para retirar esse conteúdo? E quantas páginas do Google do Brasil remove das suas buscas devido às suas políticas internas e quanto a ordens judiciais? Isso também tem a ver com o Marco Civil, né? Porque depois do Marco Civil que vocês foram obrigados a retirar conteúdo depois de decisão judicial. Com relação à pergunta do Sandro Alex, eu quero me somar, importante, para sabermos como é que isso funciona, a questão, sobretudo, da nota fiscal, porque isso é baseado em cliques, né? Nós não sabemos quantos clicaram, como participaram desse impulsionamento que fazemos e compramos. Mas eu quero também responder um pouco pelo Facebook que o impulsionamento, ele é julgado, esse conteúdo é julgado. Eu já tive conteúdo meu político, não era difamatório, não era um conteúdo ilegal que eu tinha postado, mas que o Facebook considerou conteúdo político e que não fez um impulsionamento exatamente por conta disso. Agora, esse julgamento é perigoso também, porque aquilo que pode ser do julgamento de vocês, que não pode mais ser julgado porque passa por uma decisão judicial, pode ser, ao meu ver, uma espécie de censura também daquilo que eu estou postando. Então eu queria saber só qual é o procedimento no filtro desses impulsionamentos. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, deputado João Arruda. Eu vou aproveitar nesse primeiro bloco e incluir mais alguns membros para a gente poder fechar o primeiro bloco. Então, com a palavra, a deputada Alice Portugal. Presidenta, primeiro, dizer que um debate do mais alto nível, com as principais plataformas, seus serviços, os seus mecanismos de segurança. E, de fato, me sinto muito contemplada com as perguntas feitas anteriormente, especialmente nessa questão fiscal no Brasil, o objeto da relação fiscal dessas que são empresas mundiais, jovens empresas com muitos jovens na sua direção. E, sem dúvida alguma, é importante que, a partir do Marco Civil da Internet, para além do objeto criminal, que é algo que estará sempre na alça de mira dessa casa, e daqueles interessados na defesa dos direitos humanos, mas é fundamental que também possamos ter, como nação, como país, essa estrutura relacionada com o desenvolvimento, com as relações formais do ponto de vista empresarial no Brasil. Isso o deputado Sandro Alex pega com muita propriedade e, evidentemente, algo que me chama a atenção é a judicialização. Porque nós, a partir do Marco Civil, nós temos que ter a clareza, primeiro, de que é um ambiente de liberdades, é um ambiente de criatividade, é um ambiente de aprendizado. Então, o Marco Civil é, de fato, este marco especial para que nós, ao invés de cercearmos, proliferemos cada vez mais o acesso à informação. Eu acredito que esse seja o grande advento de termos um mundo paralelo,
na informação. Então, eu queria saber exatamente qual é o percentual de judicialização que vocês têm em cada empresa. Para mim é muito importante. Isso aumentou ou diminuiu a partir da aprovação do Marco Civil da Internet? Né? E a natureza dessa judicialização? Vocês passaram a ter mais denúncias de crimes? Passaram a ter mais demonstrações de atos que são considerados impróprios para a circulação na internet? Isso por que é importante? Porque me parece que essa CPI, além de definir casos certos e determinados de crimes cibernéticos nas várias áreas, mas ela também será um medidor importante sobre a eficácia do Marco Civil da Internet como legislação pioneira no Brasil. Muito obrigada, parabéns pelas explanações esclarecedoras. Senhor presidente, claro, só um questionamento. Qual tempo os debatedores terão como tréplica para as respostas? Eles responderão por uns 5 minutos e se não tiverem respondido, e aí a gente passa a pergunta. Porque já tem de muitas volta perguntas dos subrelatores e eu queria muito ouvi-los. Eu vou dividir em 3 blocos para poder fazer as perguntas, porque tem muitos inscritos aqui, estão praticamente todos os deputados. Então, por isso inscritos. eu queria apelar a Vossa Excelência que eles pudessem responder já as perguntas, pelo menos dos subrelatores e do propositor dessa audiência. Eu vou colocar só o próximo orador, deputado Jean Williams, e aí depois a gente abre as respostas e as próximas rodadas. Senão até a mente nossa aqui fica devagar. Com a palavra, deputado Jean Williams. Obrigado, senhora presidenta. Quero agradecer a presença dos comunicadores aí, o Diego, o Bruno, Marcel e Felipe. Marcel e Bruno já têm um contato, já temos uma série de ações. Eu fico feliz de, na fala de vocês, todos fazerem referência e reconhecerem publicamente os crimes motivados por homofobia ou preconceitos contra identidade de gênero, orientação sexual. Isso não deixa de ser um alento numa casa que quer banir o termo identidade de gênero, inclusive do corpo legislativo, né? Então, fico muito feliz. Fiquei feliz também com todas as ações educativas promovidas, sobretudo Google e Facebook, porque o Pierre Levy, que é um filósofo dessas novas tecnologias, diz que a internet é um dilúvio de informação e nesse dilúvio a gente precisa construir uma arca, ou, como diz Gilberto Gil, uma jangada, um barco que veleje. E essa jangada e barco que veleje nessa infomaré não vai existir sem uma educação para o uso da internet. Então, fico feliz com todas as ações nesse sentido e quero me colocar aqui como parceiro, tanto do Google quanto do Facebook, para manter as conquistas do Marco Civil da internet. Nós não podemos retroceder em relação a essas conquistas. E olha, quem está falando nesse momento para vocês é alguém que é todos os dias, vocês sabem disso, 24 horas, alvo de ataques movidos por ódio homofóbico e por difamação orquestrada por grupos. Então, apesar de ser uma vítima preferencial desses ataques, eu defendo todas as conquistas do Marco Civil da internet. Mas, de qualquer forma, eu tenho algumas perguntas para fazer, sobretudo ao Facebook. Você falou em critérios, Bruno. Eu queria que você explicitasse quais são os critérios, porque os critérios são quantitativos ou qualitativos? Porque me parece que, muitas vezes, muita gente denuncia um site como, por exemplo, um perfil como Tio Astolfo, que é um perfil claramente que incita a violência contra a mulher, faz apologia ao estupro, à violência contra os homossexuais, né, de uma maneira odiosa, tem umas centenas de milhares de denúncias e ele permanece no ar por 2, 3 semanas até que o Facebook se posicione. Muitas vezes o Facebook se posiciona em relação a conteúdos claramente ofensivos à dignidade da comunidade LGBT ou dos negros ou das mulheres como um conteúdo não ofensivo. Então eu queria saber quais são esses critérios. Você disse que são pessoas e não robôs. Como é que essas pessoas são treinadas para identificar esse conteúdo como um conteúdo ofensivo, né? E de que maneira vocês equalizam, por exemplo, as legislações dos países, dos diferentes países, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm a liberdade de expressão como a primeira emenda, né? Como quase um deus. Aqui, nossa Constituição se assenta sobre outro critério, sobre outro fundamento, que é a dignidade humana. Então, como equacionar isso nessa avaliação?
Por fim, o Marco Civil tem uma conquista importante, que é a decisão judicial para a retirada de um conteúdo. Nós temos um caso de um conteúdo claramente ofensivo, manipulado, produzido por meio de fraude, em que a Justiça concedeu, fez um pedido de retirada do conteúdo e determinou que o Facebook avisasse ao autor do conteúdo que aquilo era um conteúdo criminoso, e o Facebook disse que não iria retirar, iria recorrer até o fim. Então, há de se perguntar de que vale essa conquista, defender as conquistas do Marco Civil da Internet, quando o Facebook se recusa a atender uma decisão judicial que ele tem que cumprir, em nome de princípios como a dignidade humana, por exemplo. Fechando esse primeiro bloco de perguntas, vou conceder a palavra conforme as ordens também das explanações. Então, com a palavra, Dr. Marcelo Leonardi, diretor de Políticas Públicas do Google Brasil Internet.